Muito bem. Aqui é só uma tentativa de agregar algumas palavras inteligentes ao assunto. Então, recentemente, né, a notícia da professora agredida em uma escola em Santa Catarina ganhou, pelo menos na internet, ganhou todos os comentários, né, nas redes sociais, no YouTube, né, rendeu vídeos e editoriais. Eu até gostaria aqui de fazer referência apenas a duas análises sobre o assunto, que é a do Reinaldo Azevedo. Ele fez um editorial a respeito disso, que eu achei brilhante, né? E sobre Paulo Eduardo Martins também, ele fez uma análise também brilhante sobre o assunto. Só que as duas análises, elas são de certa forma opostas, mas se referem à mesma coisa, vão para o mesmo lugar, né? Em se tratando de delinquência em sala de aula, bom, isso não é um fato novo, não é uma coisa de agora. É certo que toda a desestruturação de valores dentro da família ou na escola, hoje em dia, né, ela é fruto realmente da intervenção, né, socialista, comunista, de governos comunistas, né, ou mais propriamente de um governo comunista no nosso país, né. Por exemplo, no tempo do PT, em que que o nosso presidente era Luiz Inácio Lula, por exemplo, em 2007, uma semana antes do Papa Bento XVI visitar o Brasil, em 2007, isso apareceu até na Rede Globo. Era o programa lá, do novo programa de distribuição de camisinhas nas escolas. E era o Lula, né, o próprio presidente, dando discurso, em que ele disse estas palavras, que ele ia distribuir camisinhas nas escolas e que os jovens, os adolescentes não tem que pedir permissão nem para pai, nem para a igreja, que sexo é bom e todo mundo gosta. Quer dizer, um homem desse na política só pode transformar as escolas em antros, em chiqueiros, né? As escolas estão precisando de camisinha? Não. Mas é óbvio que, na medida em que um presidente solta um discurso desse e tenta sancionar um projeto desse, né, máquina de distribuição de camisinha na escola, é claro que ele está tentando desestruturar as escolas, ele está tentando corromper, perverter mesmo o ambiente escolar. E é claro que isso vai dar abertura para situações piores. Hoje em dia você tem tráfico de drogas e muita violência dentro das escolas por conta de atitudes como essa, né? E, no caso, um discurso desse e um projeto de lei vindo de um presidente, vamos dizer, é a legitimação do crime dentro das escolas, né? É claro que isso, de certa forma, contribuiu para ajudar a destruir, a falir as escolas, principalmente as escolas públicas, né? Mas é claro, só que a questão é a seguinte: delinquência em escola existe muito antes disso, muito antes do PT estar ter entrado no poder aqui no Brasil. Violências na escola já existiam. Por exemplo, se você lê o livro, acho que é o romance, não sei se é o Menino de Engenho ou Fogo Morto, do José Lins do Rego. Lá você tem, já naquele tempo você tinha, ele no próprio romance ele descreve ali o caso de um delinquente dentro da escola que se confronta com o professor, né? O professor tenta educá-lo, tenta colocá-lo na linha, e o piá continua agressivo e ele parte para cima do professor e os dois brigam. Então, quer dizer, essa situação de violência dentro da escola existe já há muito tempo. Talvez não existisse com tanta frequência no passado, mas já existia, né? Isso é uma coisa que faz parte do mundo, desde que o mundo é mundo. E é claro que, como o Reinaldo Azevedo explicou, isso não tem a ver propriamente com a doutrinação de Paulo Freire. Eu também leio Paulo Freire e, de fato, quando eu assistia o editorial dele, de fato, não tem nada ou tem muito pouco a ver com o que seria uma relação freiriana entre aluno e professor. De fato, ele tem razão. Mas a análise que o Paulo Eduardo Martins fez também a respeito da atitude da professora. Quer dizer, ela, depois da agressão, quando entrevistada numa rádio gaúcha, ela deixou bem claro que ela é uma militante comunista, socialista.
né, na medida em que ela fez referências à agressão que o Bolsonaro recebeu quando a menina do pessoal quebrou um ovo no peito dele. Ela fez referência a isso não como uma agressão, mas como uma atitude de manifestação, de resistência, uma expressão revolucionária. É claro que ali ela já se revelou, né? Eu não tenho dúvidas que essa professora é só mais uma idiota útil, né, do socialismo e do método Paulo Freire, né? Infelizmente. De qualquer maneira, ela não merece ser agredida. Eu acho que ela merecia ser corrigida com relação ao método de ensino dela, que provavelmente é socialista, mas não a agressão que ela sofreu. É claro, o Reinaldo tem razão, a gente não deve, vamos dizer, se vamos fazer um debate público sobre isso aí, não se deve incitar a violência. Mas eu digo, a minha reação, se esse moleque, se esse mariquinha tivesse agredido alguma mulher da minha família, a minha reação seria de procurá-lo pessoalmente, catá-lo pelo colarinho e encher a cara dele de porrada. Que eu acho que isso que é o dever do homem. Se um cara, se um moleque ou um homem agride minha mulher, a minha intenção é ir lá e defendê-la. Esse é o dever do homem. Vai ser uma atitude de agressão? Vou responder com uma agressão? Vou responder com uma agressão. Mas o que o Reinaldo Azevedo faria? Se a esposa dele, ou parece que ele tem 2 filhas, né? Se alguma das filhas dele fosse agredida em sala dela, qual seria a reação dele? Né? Pessoal, você pode chamar a polícia, realmente, vai chamar a polícia para prender o covarde. Mas qual que seria a tua reação pessoal? A tua reação pessoal é defender. Né? Eu iria defender. E eu ia partir para a agressão. Eu pessoalmente partiria para a agressão para cima desse piá. Né? Mas agora não se deve realmente estar estimulando, né, a violência. Por exemplo, vamos pegar esse piá na rua e vamos linchá-lo. Não, isso aí não. Esse é um departamento pessoal. Né? Então, mas de qualquer maneira, eu sei que muitas das críticas que o Reinaldo Azevedo faz aos Bolsonaros estão corretas. Só que a questão é a seguinte: muitas vezes o Reinaldo Azevedo se coloca como um homem muito flexível e que sabe reconhecer erros e acertos. É estranho que quando se refere a Bolsonaro, ele só reconhece erros. Né? É muito estranho. Como se o Bolsonaro só fizesse coisas erradas, né? No entender do Reinaldo. Né? Eu gostaria nesse sentido, eu gostaria de um debate. Não de Reinaldo com Bolsonaro, mas de Reinaldo com Olavo de Carvalho. Porque, afinal de contas, muito do que Reinaldo sabe hoje sobre o comunismo, né, é fruto da sua relação com a obra do Olavo de Carvalho, ou até pessoalmente com o Olavo. Né? Então, o Reinaldo Azevedo está muito certo em criticar a hipocrisia bolsonariana. Ele está correto, não discordo dele. Mas enquanto a hipocrisia de Reinaldo Azevedo em relação a todo aquele bem que ele recebeu, todo aquele conhecimento importante que ele recebeu da turma do Olavo, e que hoje, né, ele despreza. O conhecimento, ele usufrui do conhecimento, mas ele despreza a fonte. Isso é uma hipocrisia. Né? Isso é uma coisa que eu não vejo no Paulo Eduardo Martins. O Paulo Eduardo Martins, ele de fato ele não estimula esse embate assim, mas ele pelo menos sabe que ele colheu bons frutos com o Olavo, continua colhendo e está lá tentando fazer a melhor análise que ele pode. Né? De qualquer maneira, a crítica, o editorial do Reinaldo a esse respeito eu achei brilhante. Né? Ele fez citações ali sobre o Goethe, e sobre o Mein Kampf, e sobre a língua alemã, e sobre o que seria o uso da linguagem, né? Se referindo ao dicionário. De fato, é isso ali. Mas a questão é a seguinte. Por exemplo, eu, pessoalmente, quando eu estava na 8ª... Eu reprovei vários anos, eu sempre fui um péssimo aluno. Quando eu estava na 8ª série, eu acho que eu estava com 16, 17 anos. E eu me lembro que eu sempre fui muito perdidão, né? Eu sofri bullying pra caramba. Eu aprontei na escola, mas também aprontaram pra cima de mim. Né? Eu sofri bastante. E eu era muito perdido, eu era muito desligado das coisas. E uma vez uma professora nossa, acho que professora de português, ela percebendo que eu estava assim, né,
voando, né? Tava pensando na morte da bezerra na sala de aula. Ela me chamou a atenção na sala de aula e ainda disse assim: "Ó, você parece um bobão aí no meio da turma." Ela falou assim, ela disse essas palavras para mim. E é claro que na hora eu tive uma vontade imensa de voar no pescoço dela. Realmente. Mas, né, dado a educação que eu tive, eu jamais faria isso. Né? Por mais vontade que eu tivesse, eu jamais levantaria para fazer isso. E eu poderia ter feito. Eu era um pouco mais velho que esse piá aí, esse piá de bosta de 15 anos. Então, o que houve depois disso? Claro, meus colegas tiraram bastante sarro de mim. Mas esta professora, em particular, a relação dela particular comigo era muito boa. Ela gostava de mim. Né? E ela realmente queria me educar. Ela realmente estava preocupada comigo. Ela não tinha tanta preocupação com outros alunos que iam mal na escola, mas que eram, né, agitados, eram brincalhões, eram espertos. Né? Eu não era esperto. Né? Mas ela tinha uma preocupação comigo. E ela tinha bastante, apesar dela ter me tratado daquela maneira na sala de aula, ela sempre vinha para conversar comigo e pessoalmente me tratava muito bem e sempre queria fazer um esforço mesmo para eu acordar, para eu me ligar ali. Então foi bom isso aí. Uma colega minha de infância que estudou comigo ali, né, acho que desde a quinta, quarta série comigo, ela mesmo, algum tempo atrás, nos encontramos e ela veio me pedir desculpa, né, por tudo que ela fez, porque ela aprontava bastante com todo mundo, aprontou comigo também. E eu falei para ela: capaz, você não precisa você se desculpar. Né? Eu também não era nenhum santo, né, na escola. E eu falei, e de certa forma isso foi bom. É bom você, não digo o que acontece, não digo violência, não digo tráfico de drogas, né, não digo agressões. Estou dizendo assim, essas traquinagens que as crianças fazem na escola. Você sofrer isso, de certa forma, faz bem, faz você ficar esperto, faz você ficar acordado, faz você amadurecer. E eu falei isso para ela. Isso foi bom para mim. De certa forma, eu acordei. Né? Me ajudou a ficar mais esperto. Então, não se preocupe. Que é uma situação diferente de um jovem delinquente. Segundo consta, conforme o editorial do Reinaldo Azevedo, este jovem tem um histórico já de uso de drogas, de evasão escolar e de atitudes agressivas em casa. Parece que ele já agrediu a mãe dele. Mas a questão é a seguinte, que a agressão está voltada para o mais fraco. Olha, eu já estive, no meu tempo de adolescência, de juventude, eu vivia no meio de grupos de jovens drogados. E eu sei o que é isso. Viviam bebendo e se drogando. E eu sei que o cara, por mais doidão que ele esteja, ele nunca tenta, se ele, vamos dizer assim, está por influência da droga, ele acaba tendo um comportamento agressivo, o comportamento agressivo dele nunca vai ser contra um cara maior que ele, ou alguém mais forte que ele. É sempre contra o mais fraco. Ou seja, mesmo doidão, o cara nunca está tão doidão assim. Ele sempre ele vai tentar, vamos dizer, se aproveitar do mais fraco, ou vai pelo caminho mais fácil, vamos dizer assim. Né? Então, esse jovem parece que já recebeu medidas anteriormente, já vem sendo sujeito a medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente não vale nada. É uma coisa que só induz a violência. Muita gente já explicou sobre isso. E agora ele vai ser encaminhado novamente para novas medidas sociais. Isso não vai ajudar. Né? Não vai ajudar mesmo. Né? Então eu acho que esse moleque ele tem que ser punido rigorosamente no sentido de fazê-lo acordar. Que ou ele se emenda na vida, que eu acho que já está na idade, 15 anos, já não é tão inocente assim, né? Ou ele vai acabar, né, enveredando para um caminho pior ainda. Né? De fato, não se deve estimular a violência, não se deve estimular que se pegue o piá e espanque, mas também medidas socioeducativas não vão ajudar nada. Né? Então, de fato, a análise dos dois, tanto do Reinaldo Azevedo quanto do Paulo Eduardo Martins, apesar de quase opostas, elas se referem à mesma situação. Né? E é claro que pode ser que essa atitude em particular, essa situação em particular da agressão desse moleque para cima da professora, não esteja diretamente relacionado com doutrinação nas escolas, mas alguma relação tem. Porque há muito tempo se está tentando desestruturar,
né, os valores, tanto na família quanto na sociedade. E isso inclui as escolas, né? Há muito tempo os professores estão já perderam o controle e a autoridade dentro da sala de aula. E é claro que isso ajuda vamos dizer, facilita uma situação dessas. Porque quando eu estudei à noite, quando eu estava ali no segundo grau, que eu decidi estudar à noite, eu via muita gente que vinha bêbado, vinha drogado para a sala. Mas eles, vamos dizer, e não gostavam, eram caras meio delinquentes também. Eram caras que não gostavam, estavam ali por obrigação, né? Mas ainda assim, havia atritos entre alunos e professores assim, no meu tempo, isso nos anos 90 ali. Mas eu nunca vi uma agressão em sala de aula. Por mais doidão que o cara tivesse, o cara se segurava, entendeu? Porque ainda havia, naquele tempo, algum respeito. O professor sabia se colocar com mais rigor e segurança na sala de aula, que é o que não está acontecendo hoje, né? Está se tentando dissolver mesmo esses valores e transformar, vamos dizer assim, desestruturar mesmo, né? Falir de vez as escolas para que isso talvez sirva para outros propósitos, né? Então, e eu acredito que atitudes como a do ex-presidente Lula, da Dilma Rousseff e até do Michel Temer estejam colaborando para esse tipo de situação, né? Temos muito que estudar ainda pela frente, mas é sempre a tentativa de agregar alguma informação ou algum entendimento da situação.